Boa tarde, caros estudantes. Hoje continuamos na aula de filosofia com filosofia clássica. Na aula anterior, nós vimos os sofistas e Sócrates. Nessa aula, começamos com Platão, que foi o principal discípulo de Sócrates e que mais sistematizou a filosofia de Sócrates. Conforme vimos anteriormente, Sócrates não deixou textos escritos, já que ele era um filósofo que valorizava o diálogo e principalmente o questionamento constante como forma de se chegar à verdade. Muito do que nós sabemos de Sócrates veio principalmente de Platão. Platão sistematizou bastante o pensamento de Sócrates e ainda complementou outras questões. Além do mais, Platão é lembrado pelo seu estilo de escrita. Foi um dos filósofos que mais popularizou a filosofia escrita. Não quer dizer que não existisse anteriormente a ele, mas como eu falei, a filosofia pré-platônica, podemos dizer dessa forma, ela era mais dialética, né? Ela valorizava mais a parte do diálogo. Ela não se resumia a textos escritos. Platão, ele é um dos filósofos que inaugura uma sistematização escrita da filosofia. E a forma pelo qual Platão escrevia era a partir dos chamados diálogos. Então Platão, ele discutia conceitos filosóficos a partir de diálogos entre diversos personagens, principalmente personagens reais de Atenas, da época em que ele vivia. Sócrates mesmo é um personagem recorrente em seus diálogos. Muitos até falam que os diálogos de Platão são decorrentes das aulas que ele teve com Sócrates, em que ele retrata muitas vezes Sócrates, seus antigos colegas, assim como também outras personagens contemporâneas, como Diotema de Mantineia, que falou do amor que depois acabou sendo associado a Platão. Então, alguns dos princípios fundamentais da filosofia de Platão. Primeiramente, um verdadeiro saber deve ser o mesmo saber para todos, ou seja, o conhecimento científico deve ser universal. Nesse aspecto, Platão, ele herda bastante do Sócrates. Lembra? O Sócrates, ele buscava encontrar conceitos gerais, uma definição própria para alguma coisa. Apenas uma definição que fosse aceita por todos poderia ser a definição correta daquela coisa, né? A episteme, né? O conceito que vai se tornar depois o conceito científico. Então, essa noção de que o saber, ele deve ser o mesmo para todos, ele deve ser universal, é uma herança direta de Sócrates na filosofia de Platão. Platão, ele parte do senso comum e começa a questioná-lo criticamente, assim como Sócrates fazia com o seu método maiêutico, né, a partir do uso da ironia e do questionamento, para que o próprio interlocutor ele possa perceber que a sua hipótese possui falhas. Platão também, ele valorizava esse método maiêutico, né, já que para ele o importante era não oferecer respostas prontas ao interlocutor, mas questionar suas respostas até ele alcançar uma explicação satisfatória, uma verdadeira herança do Sócrates. Além do mais, Platão teve uma forte preocupação com a política também. Para ele, a própria filosofia é um projeto político que visa promover a transformação do real. Platão, ele é um grande divisor de águas na filosofia antiga, assim como foi Sócrates também, pois a filosofia de Platão, ela deve pensar no real, ela deve transformar o real. A filosofia por pura especulação, ela não faria sentido. A filosofia, então, ela é política. Platão, ele começa então a trazer a filosofia para as questões políticas, inclusive considerado um dos primeiros filósofos a tratar sobre a política, o que é muito evidente em um de seus textos mais famosos, que é Politeia, que depois foi traduzido como a República. Politeia, ou a República, é um dos textos mais reconhecidos de Platão, um dos mais
populares mesmo, pode-se dizer. É um conjunto de diálogos, no caso, no qual Platão versa sobre as questões políticas e, inclusive, defende até mesmo a sua teoria de governo. Então, as definições, por exemplo, de aristocracia, oligarquia, democracia, tirania, entre tantos outros, já são evidentes nesse diálogo da República de Platão. Platão, ele era contrário à democracia. Então ele viveu basicamente o apogeu da democracia ateniense, mas foi grande crítico da democracia. Inclusive por conta disso ele acabou tendo muitos inimigos e constantemente ele era até mesmo linchado pela população na rua. Ele era fortemente crítico do sistema democrático, pois para ele, as camadas populares, os pobres, eles não possuem a instrução adequada e, portanto, não teriam conhecimento suficiente para tomar as decisões nas assembleias, para decidir o futuro da cidade. Nesse sentido também, os debates políticos acabavam envolvendo paixões e opiniões, não se pautando no conhecimento. É aquela velha história da doxa contra a aletheia, a opinião contra a verdade. Para Platão, que acompanhava inclusive essas assembleias, ele não se satisfazia com a participação popular, já que muitas vezes os debates nessas assembleias não buscavam uma solução prática, mas buscavam muitas vezes os interesses pessoais, os interesses particulares, podemos dizer desta forma, E basicamente as pessoas tentavam convencer os seus compatriotas de que os seus interesses particulares eram comuns. Nesse sentido reside também a crítica de Platão aos sofistas, já que, como vimos anteriormente, os sofistas eles não defendiam uma verdade absoluta, eles defendiam que o que vale é você convencer o outro de que está certo, já que não existe uma certeza. Outra coisa também que Platão aborda é a aristocracia do saber. Segundo Platão, um governo virtuoso seria um governo aristocrático e não democrático. Para Platão, a democracia era um governo degenerado, era um governo caído, era um governo no qual não se governa com o interesse coletivo, e sim são as paixões individuais que se debatem na Assembleia para tentar se tornar gerais. Nesse aspecto, então, Platão ele era defensor da aristocracia, que inclusive ele defende como diferente da oligarquia, já que para ele a aristocracia e a oligarquia são governos de elites. No entanto, na aristocracia, o governo ele é bom. O governo é um governo virtuoso, em certo aspecto. Aristóteles, na verdade, vai desenvolver melhor essa temática, mas para Platão, na aristocracia, essa elite governa pelo bem comum. Ela governa pensando na cidade, pensando na vida coletiva, enquanto a oligarquia seria um governo de uma elite que governa por ela mesma, ou seja, se utiliza do Estado para se favorecer e não para beneficiar a população como um todo. No entanto, para Platão, apenas uma elite iluminada com conhecimento seria apta a governar, formar uma aristocracia sem cair na oligarquia. Nesse aspecto, então, ele defendia a chamada aristocracia do saber. Então, nesse aspecto, Platão ele defendia que a cidade deveria abolir a democracia e deveria ser dividida em 3 classes sociais. A classe econômica, que seriam os proprietários de terra, artesãos e comerciantes, que garantiriam a sobrevivência material da sociedade. A classe militar, que seriam os guerreiros, responsáveis pela defesa da cidade. E, por fim, a classe dos magistrados, que deveria ser composta por sábios, que fariam o governo da cidade e a legislação da cidade. Nesse aspecto, o governo ideal para Platão seria justamente um governo de filósofos, pois para ele apenas os filósofos teriam razão suficiente para administrar o Estado sem corrompê-lo. A elite proprietária ou a elite militar iria buscar apenas seus interesses particulares. Se eles administrassem a cidade, a aristocracia se degeneraria então em uma oligarquia.
Então, né, a classe dos guerreiros seriam os guardiões, os produtores e artesãos seriam a classe econômica, assim como os proprietários, e os governantes seriam os reis filósofos. Cada um teria um papel bem específico nessa sociedade utópica. Inclusive, até o termo utopia, ele aparece também em Platão, né? Lugar que não existe. Quando Platão ele se refere em alguns de seus diálogos, como é o caso, por exemplo, de Timeu, né? Sobre a Atlântida, né? Que é o mito das antigas narrativas gregas, né? O grande paraíso tecnológico, científico, superpoderoso que acabou se destruindo. Nas antigas mitologias gregas falava-se que a Atlântida teria insultado Poseidon e Poseidon teria lançado um maremoto naquela cidade. Já Platão afirma que Atlântida, à medida que Atlântida se tornou desenvolvida, ela também se tornou ambiciosa, querendo inclusive invadir Atenas. No entanto, teriam sido derrotados pelos atenienses. Então, nesse aspecto, o Platão ele afirma, né, que a sociedade ideal não era a Atlante, porque por mais que eles tivessem grande desenvolvimento, por mais que eles tivessem tecnologia, eles eram ambiciosos, eles eram corrompidos. Atenas seria então a possível sociedade ideal. No entanto, viviam um regime democrático, como ele afirmou, muitas pessoas sem saber, sem conhecimento, governavam a cidade. Então, nesse sentido, ele defendia até mesmo uma espécie de sistema de castas, em que cada classe social tem suas funções bastante delimitadas. Além disso, também, ele considerava que justiça seria cada um fazer o que deve. Para Platão, a justiça consiste, na verdade, em que cada grupo faça o seu papel e não faça mais do que isso. Portanto, um sábio deve governar, o professor ensinar, o artesão produzir e por aí vai. Se um artesão começa a ensinar ou um professor começa a produzir, nesse sentido Platão não vê justiça, já que a justiça seria que cada um assumisse prontamente as funções que são esperadas de sua classe social ou de sua profissão. Platão também ele acaba tendo uma abordagem metafísica, né, abordando sobre a alma humana, que ele a considera como dividida em três, né, em desejo, razão e impulsos. E a justa medida, a justa harmonia entre essas três grandezas implicaria na justiça. Nesse sentido, nós temos também uma proximidade de Platão com Pitágoras. Platão ele era bem pitagórico, valorizava bastante a geometria, valorizava bastante a matemática. Até mesmo a Academia de Atenas, que foi fundada por Platão, uma escola para filósofos, dizia-se que na entrada da academia estava escrito: entre apenas se souber geometria. Platão valorizava a matemática e a geometria como a base de todo o conhecimento filosófico. Então ele teve uma grande proximidade com o pitagorismo e essa noção também de justa medida é também uma herança do pitagorismo. E em que aspecto a justa medida se relacionaria com a alma? A alma então é composta de desejo, razão e impulsos. No entanto, a ausência de um desses elementos ou o excesso de um desses elementos seria um problema. Então, nós precisamos da razão para termos consciência do que nós vamos fazer, para fazer as coisas pensando nas consequências. Nós precisamos também dos impulsos e dos desejos, das paixões, né? Os impulsos, inclusive, são úteis para a nossa defesa, né? No sentido de nos desviarmos de um ataque, ou mesmo, por exemplo, quando estamos atravessando a rua e um carro está vindo, é o impulso que nos puxa para trás. E os desejos, as paixões, são aqueles que motivam a pessoa, são os grandes desejos, os objetivos que a pessoa deve realizar, os objetivos que a pessoa quer realizar e que para realizá-los ela trilha então racionalmente o seu caminho. Nesse aspecto, para Platão, se uma pessoa ela fosse só de desejos e não tivesse tanta razão ou impulso, ela agiria inconsequentemente.
podendo levar inclusive à própria morte. Por outro lado, se a pessoa ela fosse racional demais e pensasse demais para agir, ela não agiria e perderia a oportunidade de realizar a ação. Da mesma forma, uma pessoa muito impulsiva também correria o risco de causar mal a si ou a outras pessoas ao redor. Por isso que Platão defende que a justa medida, a harmonia entre essas três grandezas é essencial para a justiça e mesmo para a virtude humana. Então, nesse sentido, até um pensamento bem grego, um pensamento, essa questão da moderação é algo muito presente na Grécia Antiga, não foi o Platão que inventou, até mesmo alguns mitos, como aquele do Dédalo e Ícaro, que constroem o labirinto de Creta e depois eles são presos no labirinto de Creta com o Minotauro e fogem com asas de cera, revela bem isso, Ícaro ele não podia voar alto demais, pois o sol derreteria as asas. Por outro lado, ele não poderia voar baixo demais, pois a água faria a cera descolar. Então ele iria morrer se ele voasse alto demais ou baixo demais. Ele tinha que voar na medida certa. Ele voou alto demais e por conta disso ele caiu. Então, essa questão do pensamento moderado já era comum na Grécia Antiga, mas Platão traduz para a filosofia. Também, segundo Platão, a filosofia ela deve contemplar a verdade. Porém, o filósofo possui um papel político, levar a verdade aos outros. Cabe ao filósofo questionar os saberes, o senso comum e levar as outras pessoas ao conhecimento. Um filósofo que não leva as outras pessoas ao conhecimento, ele não cumpre bem o seu papel de filósofo. Portanto, ele não cumpre a justiça, que seria a sua profissão, o seu dever na sociedade. Então, todo filósofo para Platão tem o dever de esclarecer, de iluminar as coisas para aqueles que não sabem, para o leigo. O filósofo ele não deve guardar o conhecimento para si, ele deve transmitir o conhecimento para outras pessoas, para que essas pessoas se livrem das amarras sombrias, do desconhecimento. Isso daí é bastante presente, sobretudo em um dos seus textos mais conhecidos, também presente na Politeia, na República de Platão, que é o famoso mito da caverna. Na verdade, são dois mitos, Um é mais abstrato e o outro é mais prático. É o chamado mito da linha dividida. O mito da linha dividida Platão, ele estabelece uma linha. E essa linha, ela é dividida nas percepções do real, que é a visão, que é superficial. Em seguida, a convicção, ou pistes, que é o conhecimento estável, mas impreciso, o conhecimento discursivo, que é a dianoia, o conhecimento dos geômetras, o conhecimento puro, podemos dizer dessa forma, e a abstração, que seria a noesis, o conhecimento do conceito eterno e imutável. Então, primeiramente, o Platão ele cria esse mito da linha dividida para esclarecer esses 4 tipos de conhecimento. O conhecimento mais sensorial, mais superficial, o conhecimento pautado na doxa, que seria o conhecimento da convicção, que até pode estar certo, mas ele é impreciso, o conhecimento puro, que seria a dianoia, o conhecimento dos geômetras vinculados à matemática. A matemática ela é autoexplicativa, ela não precisa da experimentação, podemos dizer dessa forma. Um triângulo, ele é um triângulo, apenas pela sua qualidade de ter 3 lados, o faz o triângulo. Isso não necessita ser provado. Então, a matemática também é apresentada por Platão como uma forma de conhecimento puro, que não necessita do empírico, não necessita da observação e comprovação. E a abstração. A abstração, que seria o conhecimento universal, que seria você encontrar a definição mais precisa possível de uma determinada coisa. Nesse aspecto, o Platão ele traduz o mito da linha dividida na famosa alegoria da caverna. A alegoria da caverna é onde ele fala que o real é projeção do ideal. E o que seria isso? Basicamente, Platão ele esboça, vamos dizer dessa forma, que existem prisioneiros acorrentados no fundo de uma caverna.
Então, existem prisioneiros que desde a infância estão presos na caverna. Eles não têm memória nem conhecimento de nada do que existe fora dessa caverna. Atrás desses prisioneiros há uma fogueira e há uma série de fantoches, podemos dizer dessa forma, na frente da fogueira que projetam sombras. Além do mais, qualquer coisa que passe por trás desses prisioneiros e na frente do fogo também vai reproduzir sombras. Então, como esses prisioneiros eles estão durante toda a vida apenas vendo as sombras, as projeções do real na parede da caverna, eles vão considerar que as sombras são reais, pois a única experiência que eles possuem é a experiência sensorial, é a experiência de observar as sombras se mexendo. Então, para eles, isso seria real. Além disso, depois disso, um dos prisioneiros é solto e sai da caverna. Inicialmente ele será cegado pela luz do sol, já que seus olhos estarão atrofiados. Quando ele recuperar a visão, ele perceberá que as sombras eram apenas projeções e que não eram o real. Ele vai demorar um tempo para aceitar essa nova verdade, mas assim que ele aceitar, ele irá correndo para a caverna avisar os seus antigos companheiros, os seus antigos colegas, de que as sombras não são reais. No entanto, os colegas irão condená-lo. Eles irão falar que o que ele está falando é mentira, ou que ele endoidou, que ele enlouqueceu. Nesse aspecto, o antigo prisioneiro que foi solto vai tentar libertar seus colegas, mas seus colegas não irão querer ser libertados, podendo inclusive até assassiná-lo, caso ele consiga libertá-los. O que essa alegoria representa na verdade? Basicamente, as sombras projetadas na parede são as ilusões. A parte do fogo com os fantoches seria a chamada área da crença, ou seja, os prisioneiros acreditam que aquelas ilusões são reais. Já o sol, ele representaria a razão e a filosofia. O sol representa a razão, que vai cegar o prisioneiro que foi solto e assim o prisioneiro irá descobrir, após recobrar a sua visão, que, na verdade, o que ele estava vendo são projeções. Com o conhecimento que o prisioneiro adquire, ele chega à filosofia. Então, basicamente, a alegoria da caverna demonstra como, na verdade, os nossos sentidos, eles atrapalham a nossa compreensão do real. Platão vai mais além ainda, afirmando que, e se as coisas que nós consideramos reais não são projeções de um mundo ideal, não são projeções de um ideal do qual nós não temos acessos. E se, na verdade, o que a gente entende como real não seja a projeção de uma outra coisa. E como chegar a essa outra coisa? Para Platão, apenas a filosofia possibilitaria chegar ao ideal. O ideal seria o conceito, a abstração, o conceito puro, a definição daquilo que nós conhecemos como reais. Então, por exemplo, nós vemos maçãs de vários tipos, com texturas mais ou menos parecidas, mas elas não são idênticas. No entanto, elas seriam projeções de uma ideia de maçã que nós só podemos alcançar a partir do pensamento filosófico. Então, com base nisso, o Platão ele desenvolve a importância do filósofo para levar o conhecimento para aqueles que não foram contemplados com ele. Platão também valorizava bastante a dialética, a argumentação, e a crítica da doxa e da opinião, e também, embora considerasse um método socrático, maiêutico, interessante para alcançar o conhecimento, Platão dizia que era insuficiente, sendo necessária uma teoria sobre a natureza dos conceitos e as definições obtidas, que devem levar à descoberta do sentido eterno e imutável das coisas, ou seja, à descoberta desse plano ideal que se projeta como real para nós. Também, segundo Platão, deve haver uma aplicação teórica e prática. Todo sujeito toma decisões e essas decisões se baseiam em critérios que levam o sujeito a refletir se a decisão será boa ou má para ele. Os critérios se pautam no conhecimento do sujeito sobre a realidade, adquirindo o raciocínio teórico. Já
que as ações, elas são pautadas no pensamento do sujeito. Se o sujeito ele tiver a razão, né, se ele se basear na razão, suas ações então serão legítimas, né? Ou seja, como nós nos guiamos pelos nossos conhecimentos para exercer qualquer atitude, para exercer qualquer atividade, as ações elas só serão legítimas se elas forem baseadas na razão. Do contrário, serão injustas. Do contrário, elas causarão sofrimento para o próprio sujeito e para a comunidade como um todo. Também, né, Platão defende a chamada doutrina da reminiscência, no qual ele fala do conhecimento inato, né? Segundo Platão, existem alguns saberes que nós já temos na nossa mente quando nós nascemos. Nesse aspecto, então, ele até usa a matemática nesse sentido, né, o chamado conhecimento puro, que o conhecimento matemático seria uma prova de que nós já temos alguns conhecimentos pré-meditados, alguns conhecimentos inatos. No entanto, os sentidos, eles atrapalham a nossa percepção sobre o real. Os sentidos nos enganam. Nesse aspecto, o filósofo ele deve superar o conhecimento sensorial, ele deve ser crítico às sensações, ele deve ser crítico ao que as suas percepções, para então alcançar o conhecimento legítimo, para então alcançar o conhecimento total e absoluto. Não é à toa que o Platão vai ser a base da filosofia racionalista posteriormente, que vai ter exatamente como base, né, a ideia de que apenas a razão é um caminho de se chegar à verdade, já que os sentidos eles são enganosos. O principal discípulo de Platão foi Aristóteles. Aristóteles ele já vive o final do período clássico e, historicamente, o começo do período helenístico. Como se sabe, Aristóteles nem mesmo era grego, ele era macedônio, um povo que vivia ao norte da Grécia, que era tido como bárbaro pelos gregos, mas que com o tempo acabou assumindo a cultura grega. Na época, no caso, Aristóteles ele seria tão inteligente, ele seria tão apto, que mesmo sendo um estrangeiro, Platão aceitou ele na sua academia. Por 19 anos ele teria sido discípulo de Platão. Após a morte de Platão, ele segue um caminho próprio. E, inclusive, ele foi tutor de Alexandre o Grande, que será o grande imperador que conquistará a Grécia e os territórios do Império Persa, formando o maior império do mundo até então. Seu pai era médico da corte macedônia de Filipe II, por conta disso, Aristóteles teve uma grande proximidade com as ciências também. Não é à toa que até ele é considerado o avô das ciências, Ele vai esboçar o chamado método científico num primeiro momento. Ele então se estabelece em Atenas, quando ele vai estudar na academia, e em 335 a.C. ele funda o Liceu, onde ele ensina uma escola filosófica onde ele ensina os seus discípulos. No caso, a escola aristotélica ela também é chamada de escola peripatética, já que dizia-se que os discípulos de Aristóteles eles dialogavam caminhando. Eles andavam enquanto dialogavam. Peripatético seria exatamente isso, Seria caminhar enquanto você conversa. Você segue o caminho enquanto você dialoga. Em 323 a.C., Alexandre o Grande morre e, como nós sabemos de história, o império de Alexandre se fragmenta nos diádocos, nos generais sucessores de Alexandre o Grande. Aristóteles ele acaba se retirando de Atenas, pois os atenienses eles aproveitam a morte de Alexandre para atacar os macedônios que estavam estabelecidos na cidade, uma espécie de revanchismo dos atenienses contra os antigos ocupadores estrangeiros. Aristóteles ele viaja por várias regiões do Mediterrâneo até morrer em Calcis em 322 a.C. Platão, anteriormente, ele teria escrito dois tipos de textos principalmente. Os chamados textos esotéricos com X e os textos esotéricos com S. E existia uma diferença muito grande entre eles, inclusive, Afirma-se que os textos esotéricos com S, eles
seriam delegados aos discípulos de Platão, eles eram escritos pelos discípulos de Platão. Já os esotéricos com X eram os que eram divulgados para a comunidade de fora da academia. Nesse aspecto, então, até se fala que o uso dos diálogos era uma forma até mesmo de simplificar a filosofia de uma forma didática para o público leigo, Já os textos esotéricos com S, no caso, eles seriam mais técnicos e mais teóricos, mais voltados para os discípulos de Platão. Nesse sentido, então, Aristóteles, na academia, ele já teria escrito vários textos esotéricos com S, que depois foram estudados posteriormente. Até, inclusive, a maior parte dos textos de Platão que nós conhecemos são os esotéricos com X, que eram voltados para o exterior. Os textos esotéricos com S, muitos se perderam com o tempo. Aristóteles deixou alguns que foram publicados posteriormente. Ele, então, também desenvolve várias escolas, os chamados liceus, em Atenas, Rhodes e Alexandria. E, apesar dele ser discípulo de Platão e absorver muito de sua teoria, ele rejeita boa parte da teoria de Platão. Segundo Aristóteles, não existe dualismo entre o mundo sensível e o mundo ideal, pois para haver relação entre os dois mundos seria necessário um elemento que os entrecruzasse. Nesse aspecto, para Aristóteles, o real contém o ideal. Enquanto para Platão nós temos o real, que seria a projeção de um ideal, que só seria alcançado pela filosofia, Aristóteles afirma que não, que nós podemos compreender o ideal a partir do próprio real. Até é importante lembrar que Aristóteles ele será mais empirista do que Platão, enquanto Platão vai negar a importância dos sentidos para se chegar ao verdadeiro conhecimento, Aristóteles colocará justamente os sentidos como a base de todo o saber. Aristóteles ele também defendeu a ideia de sínolon, que seria a substância individual ou indivíduo material concreto, e que seria o constituinte último da realidade. Para ele, os indivíduos seriam compostos de matéria, ou hyle, e forma, ou eidos. A matéria seria o princípio da individuação e a forma é como a matéria se organiza. Até uma percepção bastante atomista, podemos dizer, essa de Aristóteles, já que para ele a matéria ela é composta de vários elementos. O que muda é como ela se organiza. Podem existir materiais de uma mesma matéria, mas essa mesma matéria organizada de formas diferentes. Portanto, elas seriam coisas, substâncias diferentes. Matéria e forma para Aristóteles constituem então a unidade, e os indivíduos de uma mesma espécie possuem a mesma forma, porém matéria diferente. Aristóteles ele vai ter uma forte influência nesse sentido de Sócrates, já que ele busca a definição das coisas. Só que aí que está, o Aristóteles ele vai definir as coisas a partir da sua matéria e forma, Enquanto Platão, por exemplo, já busca a definição a partir do chamado ideal. De qualquer forma, embora ele tenha oposição ao Platão, ele se aproxima de Platão na questão de buscar formas puras e essenciais. Então, a primeira coisa que nós podemos tratar sobre Aristóteles é a chamada teoria do ser. O que é o ser, em certo sentido? Para Aristóteles, tudo existe de diferentes maneiras. Modo de existência e da substância individual, que se diferem nas qualidades, quantidades e relações. Então, basicamente, todos os seres eles são compostos de matéria e substância em diferentes proporções e diferentes interrelações. Aristóteles, então, chama atenção para os seguintes aspectos. A essência e o acidente. Essência é como uma coisa sempre é. Todo ser que existe, ele possui uma essência. Essa essência é imutável. Nesse sentido, ele lega do Parmênides, que é essa ideia de que a essência ela não muda. No entanto, além da essência, existe o acidente, que é uma característica que agora pertence àquela coisa, àquele ser, mas nem sempre aconteceu, nem sempre possuiu. Então, acidente seria uma transformação. Pensemos da seguinte maneira: uma árvore, ela já foi uma semente em algum momento.
Portanto, a árvore, em essência, ela é a semente, ou a semente é a árvore. De qualquer forma, foi necessário o acidente, a transformação, para que a semente se transformasse na árvore. A essência da árvore e da semente são as mesmas, porém, o acidente levou à transformação material. Ou então, quando uma árvore perde as folhas também, né? Nós temos um caso de um acidente. Naturalmente, essencialmente, a árvore tem folhas, mas por algum motivo ela perdeu as suas folhas. Também a questão da necessidade e contingência, que são correlatos à essência e acidente, né? Então, a essência é o que atribui a necessidade, né? O que é o necessário, as coisas como elas são, enquanto o acidente assegura a contingência, assegura a transformação. E o ato e potência, que é o que a coisa é e o que a coisa pode ser. Então, nesse sentido, a semente ela pode ser uma árvore em potência, mesmo que ela não chegue a esse ponto. Uma semente, quando ela cai em terra, ela tem potencial para se tornar uma árvore. Se um pássaro devorá-la, ela não irá se transformar numa árvore, mas ela teve esse potencial, né? Então, essas três categorias de essência, acidente, necessidade, contingência, ato e potência estão relacionados, né? Então, essência, necessidade e ato estão vinculados ao ser imutável, né? O que seria o plano ideal para o Platão. No entanto, o acidente, a contingência e a potência já diz respeito à transformação, já diz respeito ao chamado mobilismo, né, de Heráclito de Éfeso, de que as coisas, elas se transformam, elas se alteram, embora não mudem a sua essência. Também ele defende a chamada teoria das quatro causas, né? Porque basicamente para você compreender o que um ser é, deve-se ter quatro perguntas em vistas. Primeiramente, o que é tal ser, que é o que seria a causa formal. Depois, de que tal ser é feito, que seria a causa material. Depois, por que esse ser é desse jeito, que seria a causa eficiente. E, por fim, para que serve esse ser, que seria a causa final. Nesse sentido, a filosofia aristotélica ela é teleológica. Ela acredita que tudo que existe na natureza existe por uma razão, existe por algum motivo. Nada na natureza é excesso. Tudo existe por alguma razão, mesmo que nós não saibamos ainda para que ela serve. Então, né, a causa formal, basicamente, seria a forma. Vamos pensar num aspecto, uma estátua. Uma estátua, né? Uma estátua que seja de uma mulher, podemos dizer dessa forma, de uma deusa. Uma estátua de uma deusa, ela tem a sua causa formal, que é a forma que ela possui. Então, ela tem a forma de uma mulher. Mas ela não é uma mulher. Por que ela não é uma mulher? Porque a mulher ela é composta de matéria diferente da estátua. A estátua, então, ela tem uma causa material diferente da mulher. Enquanto a mulher ela é formada por células, por órgãos, por pele, né, por substâncias orgânicas, podemos dizer dessa forma, a estátua ela é formada por rocha. Então, mesmo que a estátua e a mulher tenham a mesma forma, eles não são idênticos, já que eles têm matérias diferentes. Então, a causa material da estátua seria a rocha, e a causa eficiente seria o escultor, que transformou aquela rocha em uma estátua. E aí nós temos a estátua, que seria a causa final, que deveria ter alguma utilidade, talvez venerar alguma deusa, né? Servir como um monumento religioso, não importa, mas ela tem algum motivo de existir, né? Com essa hipótese, nós podemos dizer assim, nós vemos então como se aplica a teoria de Aristóteles. Só porque duas coisas têm a mesma forma não quer dizer que elas sejam a mesma coisa, pois elas podem ter matéria diferente. E o que transforma a matéria na forma é a causa eficiente, que é a responsável pelo ato virar potência. Uma rocha é uma rocha em ato, mas ela pode se transformar numa estátua na potência. Só que para a estátua na potência, ela precisa de uma causa eficiente, que no caso é o escultor. Então, dessa forma, nós podemos observar mais
praticamente e tecnicamente como se formaria a teoria das causas. Entre alguns textos de Aristóteles, nós temos o Metafísica, no qual ele defende o pensamento lógico. Segundo ele, o conhecimento é cumulativo, então ele parte da sensação. A sensação que vem dos sentidos mais primitivos vão dar a origem à memória, né? Ou seja, a partir da visão, da audição e do tato, nós reconhecemos o que uma coisa é pela memória. Ao pegarmos, por exemplo, em um objeto quente, nós nos queimaremos pela primeira vez e evitaremos pegar nele de novo, pois a nossa memória indica que nós iremos nos queimar se nós pegarmos nesse objeto. Então, depois nós temos a experiência, né? A partir da memória nós constituímos a experiência e a experiência nos leva à arte, que é a técnica, né? O técne, no caso, que é a prática, podemos dizer dessa forma. Então, por exemplo, quando você aprende a exercer um ofício, você aprende esse ofício a partir dos sentidos. Um artesão, ele vai manipular as ferramentas inicialmente a partir dos sentidos para saber como ele deve operá-las e assim isso gravará na sua memória. Com o tempo, essa memória irá formar a experiência. Quando ele estiver bastante experiente, ele dominará a técnica ou a arte para Aristóteles. E a partir da arte, né, com o desenvolvimento dessa técnica, com o desenvolvimento dessa arte, ele chegará ao conhecimento final, né, que seria a teoria ou a ciência. Então percebemos que nesse sentido Aristóteles destoa bastante de Platão, né? Enquanto Platão afirmava que nós devemos suspender os nossos sentidos e se guiar pela razão para chegar ao conhecimento do ideal, para Aristóteles os sentidos que vão ser o embrião, a origem do conhecimento racional. Então Aristóteles ele vai ter uma forte influência no que se chamará depois de empirismo, né? Ou seja, a ideia de que a experiência sensorial ela é a base para o conhecimento. Não ideias inatas, não ideias que nós já nascemos, mas sim a própria vivência, a própria experiência. Então isso ele defende em Metafísica, né? E também ele faz um saber teórico dividido em metafísica, que é o estudo da essência, né, da necessidade e do ato, a ciência natural, que é subdividida em física, que é o estudo do movimento, a biologia, que é o estudo da natureza, e a psicologia, que é o estudo da psique, né, ou seja, o ser em movimento, né, o ser na sua realidade prática, podemos dizer dessa forma. Ele também propõe um estudo para a comprovação de fenômenos da natureza, né? Valorizando então a experimentação. Como o conhecimento ele parte dos sentidos, é necessário experimentar, observar e testar para ver se aquele fenômeno se repete naquelas condições, para então se chegar ao conhecimento universal, para os juízos universais. E também, né, faz a definição, né, do saber prático, vinculando ética e política, algo que ele relaciona também com Platão, né? Já que Platão afirmava que o filósofo ele tinha um papel político. Para Aristóteles, ética e política estão fortemente vinculadas. Mas o que é ética para Aristóteles? Em Ética Nicômaco, Aristóteles afirma que as virtudes são fazer o bem, garantindo a felicidade para si e para todos os seres humanos. Assim como Platão, Aristóteles defendia que a virtude é o equilíbrio, sendo que o excesso corrompe a virtude. A ética, então, para Aristóteles, consiste basicamente em fazer o bem. Fazer o bem para si e fazer o bem para outros. Ela se vincula à política, já que a política seria justamente o exercício prático de fazer o bem para todos, né? Tanto que Aristóteles ele desenvolve a teoria dos governos do Platão, definindo os chamados governos virtuosos e os governos caídos ou corrompidos, né? Então, a aristocracia, a monarquia e até a democracia seriam governos virtuosos. Já a oligarquia, a tirania e a chamada oclocracia seriam governos caídos. Então, enquanto uma aristocracia
democracia é uma elite que governa pelo bem comum, a oligarquia é uma elite que governa para si, portanto, ela não tem virtude, ela não pensa no bem comum, apenas no bem de si própria. Da mesma forma, na monarquia, enquanto o rei governa para todos, na tirania, o governante governa para si. Na democracia, enquanto a comunidade governa para a comunidade, na oclocracia, nós temos apenas a somatória dos interesses particulares. Também, né, no campo da política, né, no texto Política, Aristóteles chama o ser humano de zoon politikon, ou animal político, e que a virtude política consiste em participar da política visando o bem comum. Né? Também em Poética, ele fala sobre a estética, que seria o saber produtivo, e afirma que a arte imita o real, a chamada mimesis. Né? Então a ideia de que a arte imita o real vem de Aristóteles. E também a questão da catarse, né? que ele compreendeu a partir da tragédia grega, que é o alívio através da apreensão que as tragédias apresentam. As tragédias, para Aristóteles, elas são didáticas, pois elas mostram que a falta de virtude leva a consequência. Em Retórica, ele escreve sobre a capacidade argumentativa e define sua noção de lógica. Né? Segundo Aristóteles, a lógica não é uma ciência em si, mas um instrumento para o estudo científico. A lógica mesmo não é uma ciência, mas ela é uma ferramenta para se chegar a um conhecimento total, para se chegar à ciência. Em Organon, ele faz um tratado sobre a lógica, no qual ele define mais precisamente qual seria a noção de lógica. Para ele, a lógica é uma proposição que atribui um predicado a um sujeito. Então, você tem duas assertivas, se essas duas fazem sentido, uma complementa a outra, nós temos uma relação lógica. No entanto, isso não seria o suficiente, já que a lógica, para ele, ela deve chegar a conclusões a partir de noções preliminares, evitando a contradição. Os sofistas mesmo zombavam dessa noção de lógica, já que eles falavam assim, né? Se eu disser, por exemplo, se Sócrates tem 2 olhos e um cavalo tem 2 olhos, logo Sócrates é um cavalo. De certa forma, essa frase, ela tem uma certa coesão lógica, mas ela é incorreta, ela é o falso silogismo, ou seja, uma falsa aplicação lógica, pois essa afirmação se desprende da realidade total. Então, nós temos que ter noção da realidade total, já que um cavalo, ele não é definido em sua essência, em sua forma, em sua matéria, apenas por ter 2 olhos. Ele é definido por uma série de características que Sócrates não compartilha. Portanto, embora aquela relação entre as assertivas fizesse um sentido próprio interno, no contexto geral, ela não tem sentido nenhum. Então, Aristóteles também defendia que deve-se evitar os silogismos. Deve-se partir dos conhecimentos preliminares e, a partir deles, então, criar relações lógicas entre as coisas. A inteligência seria a única forma de alcançar a verdade e escreveu sobre diversas áreas do conhecimento: política, lógica, moral, ética, teologia, pedagogia, metafísica, dialética, poética, retórica, física e biologia. Em se tratando de física mesmo, Aristóteles, ele definiu algumas noções da física antiga que iriam perdurar até o período medieval. Então, segundo Aristóteles, ele defendia a noção de lugares naturais, no qual os elementos se apresentam em lugares diferentes e específicos no espaço, né? Basicamente aquela velha história, né? O que o Newton vai defender depois com o princípio da inércia, né? Que um corpo, ele tem seu espaço natural. Ele naturalmente fica parado em um determinado lugar. É preciso uma causa eficiente para que haja movimento. Lembrando, causa eficiente é o que transforma o ato em potência. Também falou sobre as forças de atração e repulsão, o movimento retilíneo, a impossibilidade do vácuo, né? Aristóteles negava a existência do vácuo, e a composição do universo com
éter, né, que seria o quinto elemento, né, o elemento astral da abóbada celeste. Aristóteles também defendeu que os planetas seriam redondos e o sistema geocêntrico, ou seja, a Terra no centro do sistema solar e as órbitas seriam circulares. Muitas das ideias de Aristóteles sobre a física já foram quebradas, né? Então nós sabemos que, na verdade, as órbitas são elípticas e não circulares. Existe vácuo e o universo não é composto de éter. De qualquer forma, o Aristóteles ele inaugura uma forma de metodologia de experimentação que, inclusive, será retomado para a ciência contemporânea. Também ele escreveu alguns tratados sobre a biologia, no qual ele defendia a chamada abiogênese, ou geração espontânea, né? No qual os seres vivos poderiam surgir da matéria inanimada. É uma teoria que vai ser popular até o século XVI. No século XVI, XVII começa a ser questionada, mas só é derrubada de fato com Louis Pasteur, que desenvolve a microbiologia e demonstra que as transformações naturais são obras de micro-organismos, né? Aristóteles, no caso, ele não foi o inventor da abiogênese. Essa teoria ela já era comum antes mesmo a ele. No entanto, ele que formulou e sistematizou melhor essa teoria que iria perdurar pelas próximas 2 eras da história. Então, no momento é isso. Nós iremos tratar agora a filosofia oriental e depois nós voltaremos ao mundo grego com a filosofia helenística, né, que vai começar após a morte de Aristóteles. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.